A letra da música usa essa narrativa em primeira pessoa, né, para descrever essa situação de evocar um sentimento de impotência. Eu não consigo acreditar nas notícias de hoje. E esse refrão repetido, domingo sangrento, domingo sangrento, domingo sangrento, cria esse efeito de lamento e denúncia que continua. Tem imagens muito fortes aqui na letra da música, como garrafas quebradas nos pés de criança, corpos espalhados pelos becos, trincheiras cavadas no meu coração, mães, filhos, irmãos, irmãs, todos com seus corpos dilacerados. E a música critica essa perpetuação da violência, deixando explícito para todos nós que parece não haver vencedores. Não há quem ganhou a guerra. Na verdade, todos nós perdemos. Quando há mortes, todos perdem. Quando há divisão na comunidade, todos nós perdemos. E por isso que há o grito: por que nessa noite nós não podemos ser um só? Porque só nessa noite nós não podemos ser um só. E aí surge o ideal e o grito da reconciliação, o desejo de vivermos como irmãos e irmãs de verdade. E você sabe de uma coisa? Que essa guerra, ela se dava entre católicos e protestantes. É bem verdade que tinha fundos políticos, nacionalistas, mas entre as discussões havia discursos religiosos. Católicos versus protestantes. Cristãos matando cristãos. E a pergunta é: por que só numa noite nós, cristãos, não podemos ser um só? Na verdade, na história, houve um outro domingo sangrento. Quando, em Paris, o sangue dos huguenotes protestantes correram pelas ruas na noite de São Bartolomeu, porque divergiram das suas posições religiosas. E aqueles que não concordaram com a posição huguenote decidiram matar esses homens e essas mulheres. E outro domingo sangrento, anterior a esse, mas na época da Reforma, também provocou indignação pelas mortes. Por que a gente não consegue, pelo menos por uma noite só, obedecer à palavra do Cristo? O que isso tem a ver com o texto que nós acabamos de ler? O que esse texto que a gente leu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, tem a ver com sermos um só? Bem, esse texto está dentro de um estilo literário que João vai utilizar, que pode parecer desapercebido para nós. E por isso, então, que eu preciso que você abra a sua Bíblia lá em João 14. A gente tem aqui o texto publicado, mas eu vou precisar que você abra a sua Bíblia aí no Evangelho de João. Tá? Na verdade, esse é um texto que está dentro de um último discurso de Jesus, quando ele acaba de lavar aos pés dos discípulos, indica o traidor
E esse discurso começa lá no versículo de número 31 do capítulo 13. Porque ele sai e começa a conversar, a falar com os seus amigos discípulos. São as últimas palavras de Jesus com os seus. E esse texto vai terminar, esse grande sermão, ou essa grande conversa, esse grande discurso, vai terminar lá no capítulo 16, no versículo 33, quando Jesus para e faz uma oração, que é a oração sacerdotal, que nós conhecemos como oração sacerdotal do capítulo 17. Nesses 3 capítulos, o que a gente tem aqui é um que talvez podemos chamar de testamento de Jesus. E esse estilo literário de testamento é muito comum no Antigo Testamento, porque eles são discursos de morte. É alguém que sabe que vai morrer e ele quer deixar registradas suas últimas palavras. É um personagem que está pronto para morrer. Ele entendeu a sua vida, então ele reúne todo o clã, reúne toda a família e pronuncia um ensinamento definitivo, final. Ele vai falar sobre, vocês precisam obedecer os mandamentos, vocês precisam observar bem a lei de Deus. Se vocês obedecerem a lei, Deus vai cuidar de vocês. Se vocês desobedecerem, Deus vai pesar a mão sobre vocês. Eu tenho esses exemplos na minha vida, e ele conta um pouco disso no seu viver. Por exemplo, quando José, no final de Gênesis, vai morrer, nos últimos textos de Gênesis, vai morrer, ele reúne todo o seu clã e faz um discurso para aquelas pessoas, muito parecido com esse texto de Jesus. Ele fala o que ele quer da sua vida, o que ele quer que faça com o seu corpo, ele divide os seus bens, ele fala sobre uma exortação pedindo para que eles obedeçam à lei. Aliás, no nosso YouTube, no canal do YouTube da IPBUT, tem um sermão de uma série chamada Memento Mori, até falei em inglês, o latim, né? Memento Mori, que o Paulo pregou sobre ele, um sermão lindíssimo, uma reflexão muito bonita sobre esse texto de José, quando ele vai descrever o testamento dele. Vale a pena dar uma olhada lá. O que é que você quer que aconteça com você ou com o seu legado? Esse é o testamento, é isso que Jesus está fazendo. O que vocês vão fazer quando eu não estiver mais aqui? Mas também é um discurso de guerreiro, de batalha. Aí eu fiquei pensando, vocês assistiram Coração Valente, do Mel Gibson? Aquele pinta o rosto e tal. E aí ele reúne todo mundo para lutar contra os ingleses. Eu acho que o Mel Gibson tem algum problema contra os ingleses, né? Que ele é sempre contra os ingleses e tal, as batalhas dele. Aí ele reúne ali até... E aí é um grupo pequeno contra o grande exército inglês. Eles sabem que eles vão ser derrotados pelos ingleses. E aí ele tem um discurso... Gente, vamos lá! Vamos enfrentar esses caras, vamos vencer, e a gente tem que enfrentar as dificuldades, a gente não pode desistir, a gente tem que enfrentar o que está por vir, a gente não pode esmorecer agora, chegamos até aqui, vamos em frente, não para. Também é um discurso de testamento, de um grande guerreiro, incentivando o seu exército a não desistir diante das dificuldades. Porque Jesus vai embora, vai morrer. E a pergunta daquela gente agora, dos discípulos de Jesus, é: aonde é que nós vamos encontrar Ele? Como é que nós vamos dar continuidade a tudo isso? Onde que Ele vai estar presente na nossa vida? Aonde a gente vai encontrar motivação para fazer o que a gente tem que fazer? Como é que, de fato, a nossa fé nesse Messias vai se encontrar aqui na história, agora que ele não está mais na história? Jesus vai embora. E os nossos inimigos permanecem. O que vai ser da gente? E então, João escreve esse testamento
ou esse discurso de Jesus, respondendo que essa ausência de Jesus não é uma ausência, mas na verdade é uma presença. Se você ler o texto, você vai perceber que a ausência de Jesus é uma presença. A morte e a ressurreição de Jesus não serão eventos que vão nos levar para o céu quando a gente morrer, mas que a morte e a ressurreição de Jesus são eventos em que o céu irrompe na história. Não é um lugar que a gente vai, é um lugar que Ele vem. Eu li o texto para vocês do 14, versículo 1, que diz assim: eu vou preparar lugar para vocês. E aí a gente pensa assim, ok, esse texto está falando de céu, não é? Que Jesus está longe da gente, lá no céu, arrumando lugar para que a gente possa ir para quando a gente morrer. Guarda isso. Calma que a gente vai pensar sobre isso. Bem, para a gente continuar na reflexão aqui, nesse texto, eu não sei se você já percebeu, mas no Evangelho de João, há a ausência de uma narrativa importantíssima do ministério de Jesus. Você que leu já o Evangelho de João várias vezes, o que é que João não narra? O que o João não narra? A ascensão de Jesus. Mas aqui, vamos pensar nesse momento aqui da história, tá? Nesse momento da história, um pouco antes da crucificação. O que é que ele não narra? A ceia. Vocês já notaram que João não narra a ceia? Não tem partir do pão e não tem distribuição de vinho. Tem lava-pés. Diz que eles estão sentados para a última ceia. Mas não tem ceia. Pensem comigo. E aí a gente é presbiteriano e a gente acredita que Jesus está presente na ceia. A gente come e bebe o sangue e o corpo de Jesus. Não nos elementos, mas espiritualmente. Para João, Jesus está presente. E então, o autor do texto pega toda a ação da ceia e dilui no ministério de Jesus, na vida de Jesus. Ele não coloca a ceia num momento específico, mas ele pega a ceia e coloca no dia a dia. Por exemplo, em João capítulo de número 4, Jesus pega a água, dá para aquela mulher e diz: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. O primeiro milagre, o primeiro sinal de Jesus no Evangelho de João é a multiplicação do vinho. Em João, capítulo de número 6, o que ele faz é distribuir pão para todo mundo. E diz: quem comer da minha carne, ou comer do pão que eu lhe der, nunca mais terá fome. Então João pega um evento histórico e distribui na vida de Jesus, mostrando ele está presente. A ceia é uma presença na vida, e não num momento histórico. Presença é Jesus na vida, e não só num momento. Bem, nesse discurso, Jesus quer alguma coisa dos seus discípulos. Ele pede uma obediência. Ele pede: vocês vão ter que obedecer os meus mandamentos.
E qual é o mandamento de Jesus? Normalmente a gente pensa que é um mando de lei que nós temos no Antigo Testamento. Vamos lá, logo para o começo do Testamento, João, capítulo 13, no versículo 33 em diante. Ele diz assim, capítulo 13, versículo 33 em diante: Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros, para que, onde eu vou, vós não podeis ir. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nesse testamento, aonde o chefe do clã pede que se obedeça a mandamentos, Jesus está dizendo: eu estou dando uma nova ordem para vocês. E a nova ordem é: vocês precisam amar. Como que era a ordem do Antigo Testamento? Vocês devem amar como vocês amam a si mesmo. E agora Jesus sobe o padrão. Vocês devem amar como eu amo vocês. Ok? Subiu a régua? Complicou para você? Para mim complicou. Porque amar como Jesus amou é morrer pelo outro. Ele me ofendeu. Eu morro por ele. Ele pecou contra mim. Eu o perdoo. Mas isso vai custar a sua vida. Eu entrego a minha vida. Vai ter que pagar um preço. Eu pago. Eu amo. E por amor eu entrego. Eu me entrego. Para você entender melhor, eu dividi o texto, tentei dividir o texto para vocês, nessa estrutura que a gente chama de quiasmo. Né? Esse é o quiasmo do texto do Testamento, que vai do capítulo 13 até o capítulo 17. Perceba que João constrói o texto de forma muito intencional. A gente às vezes não percebe que há uma intencionalidade na construção dos textos, né? A gente acha que o cara sentou e foi escrevendo sem pensar. Não, eles construíam o texto, eles pensavam antes de escrever. E se você ler o capítulo 13 até o 17, é uma série de repetição que às vezes até pode cansar a nossa leitura e até a ideia talvez de colar dentro do texto, sabe? Parece que há vários autores e há cópias e colas dentro do texto, né? Porque no começo Jesus vai falar que ele vai embora. Eu vou partir, eu estou indo embora. No capítulo 14, ele vai falar: eu vou embora. Fala de novo. Mas eu vou ficar com vocês. Por amor a vocês eu vou ficar. E aí no capítulo 15 ele vai falar: eu vou ficar porque tem um inimigo. E esse inimigo vai se opor a vocês. Mas vocês vão precisar ser minhas testemunhas. Fiquem firmes. Depois ele repete de novo: o mundo vai odiar vocês porque me odiou. Fiquem firmes. Ele volta no capítulo 16 a falar sobre essa ideia de que, olha, eu vou para o meu pai, mas eu vou ficar com vocês. E termina dizendo: por favor, fiquem juntos. Vivam em comunhão. Eu não vou estar, mas vocês precisam ser um só. A vida em comunhão de vocês é importante. A minha partida não significa uma ausência. A minha partida, na verdade, é uma presença. E como é que se dá essa presença? Na união de vocês, no amor de vocês, na comunhão de vocês. Esse é o meu mandamento. Dentro dessa grande estrutura quiástica que a gente tem o nosso texto, que está lá no B. E dentro do texto que a gente leu, tem uma outra estrutura.
Não caiu o disjuntor, não. Vocês estão aqui, né? Vamos lá. Assim, dentro da estrutura, tem uma outra estrutura, que no capítulo 14 é uma série de repetições de novo. Porque se você lê o capítulo 14, você fala assim, pô, Jesus não para de repetir as mesmas palavras. E aqui é importante essas repetições, que às vezes nos passa desapercebido. Veja, no versículo 1, ele vai dizer, olha, vocês não precisam, não se turbe o vosso coração. E eu usei aqui a versão revista e atualizada, tá? Talvez a mais conhecida da gente. Não andem ansiosos, não se turbe. No versículo 12 ele vai repetir, eu não vou deixar vocês órfãos. E no versículo 27 ele repete essa ideia, não se turbem. Então ele repete a mesma fala. No versículo 3, o verbo ir nos é apresentado. Assim como no verso 18, assim como no verso 28. É a mesma ideia. Eu vou para o meu pai, eu vou e volto, vou e volto. No versículo 10, assim como no versículo 20 e no versículo 28, ele apresenta essa relação dele íntima com o pai. Eu vou para o meu pai, eu e o pai, eu amo meu pai, eu estou com o pai, eu vou para o pai. Engraçado. Ele dá-nos um desafio. E ele não repete na segunda parte do sermão, quando eu for para o pai, vocês precisam crer em mim. Não 3 vezes, mas somente 2. Eu vou, creiam em mim. Eu vou, creiam em mim. Da mesma maneira, ele volta a repetir 3 vezes a ideia de que seguir os mandamentos não é seguir regra. Seguir mandamentos não é dar cheque nos 10 mandamentos. Seguir mandamentos não é você passar todo o Pentateuco e dizer, uau, eu acertei. Mas Jesus vai repetir que mandamento é vocês estarem juntos, amando um ao outro. Vocês não precisam se degladiar. Será que vocês não conseguem fazer isso uma noite? Amem. E ele termina falando de uma presença 2 vezes consoladora, e a última presença é do mal, o príncipe desse mundo. Lembra do discurso de encorajamento? Os caras são fortes, mas nós vamos vencer eles. Beleza? É fácil ler a Bíblia, né? E aqui a gente volta, então, para os 3 pontos do sermão. Porque nessa estrutura aqui, Jesus repete a ideia do ser caminho, verdade e vida. E é aqui que eu quero pensar nessa ideia de caminho, verdade e vida. Porque eu estava pensando um pouquinho sobre essa divisão, e eu entendi, na minha leitura, e essa primeira ideia de caminho se dá nessa experiência que a gente tem aqui na história. Porque normalmente a nossa ideia de não andar preocupado ou não andar ansioso é de que no final tudo vai dar certo. Não é assim? Calma. No final tudo vai dar certo. Por que vocês estão ansiosos agora? Por que vocês estão roendo unha? Eu estava ouvindo um sermão do Ariovaldo Ramos essa semana, incrível, ele dizendo assim, e unha não foi feito por Deus para você roer, eu acho. Não é incrível isso? Eu acho que a unha não foi feita para isso. Por que você está assim?
Calma, vai dar tudo certo no final. Se a gente ler o texto com atenção, vocês vão ver que 3 personagens perguntam para Jesus: Jesus, que lugar é esse que você vai? Pedro pergunta. Depois, Jesus explica: calma, Pedro, na casa do meu pai há muitas moradas. Depois vai o Tomé, e o Tomé pergunta: Jesus, a gente não sabe nada. A gente não sabe qual é o caminho. E Jesus responde: você sabe, o caminho sou eu. Como é que você não sabe até agora? O capítulo 14 é essa exploração disso tudo. Como é que vocês não entenderam até agora que o caminho sou eu? Então por que vocês estão preocupados? A vontade de Deus está em mim. A vida do Pai está em mim. Eu vou me encontrar com o Pai porque eu e o Pai somos um. E aí o que vocês precisam fazer é continuar fazendo o que eu estou fazendo. Eu me entrego, eu morro, parece que eu perdi, mas na verdade isso é vitória. Tá, vamos lá. Sabe de uma coisa? A gente está preocupado com a chegada. Tomé havia entendido que a fala de Jesus tem a ver com um lugar para onde ele vai preparar lugar. Tomé tinha entendido dentro de uma lógica temporal. Qual é o meu destino? Qual é o meu futuro, Jesus? Para onde que você vai? E Jesus responde: Tomé, não importa. Calma. Não importa para onde eu vou. Isso está resolvido. Eu vou cuidar disso. O que importa é como você vai chegar lá. É como é que você vai viver. O destino está pronto. A morada está construída. Mas Tomé, valeu a pena chegar lá? Valeu a pena viver? O nosso medo de morte, esse medo primordial, bagunça a nossa vida. Ele nos lança em experiências mais absurdas que a gente pode ter. E aí, para aquele que não tem fé, ele acredita que precisa construir moradas. E aí ele fica com medo da frente. E aí ele fica tentando construir moradas. Medo, angústia, neurose. E aí Tomé tem coragem de expressar esse medo do destino. O que vai ser o meu destino, Jesus? Ele não se importa com o caminho. Ele se importa com o fim. E a resposta de Jesus é a resposta da fé. É a resposta de quem já viu a morada. Tomé, não tem mais obstinação. O que tem agora é a experiência do caminho. É a experiência vivida, experimentada. O versículo de número 23 do capítulo 14 diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viveremos para ele e faremos nele morada. A morada não é longe, a morada é em você. E quando eu tenho essa experiência, o céu não é lá, o céu não é além, o céu já é uma experiência no aqui, é uma realidade que eu começo a experimentar agora. O céu não é um lugar para que eu vou,
Mas o céu já é um caminho que eu estou trilhando agora. Calma. Eu não estou falando de um caminho de perfeição. Mas eu estou falando de um caminho de graça. De presença de Deus. De um caminho de amor. De liberdade. De cura. De possibilidades. Caminho de recomeço. Do caminho do amor que se entregou graciosamente por nós. O amor que se doou, que sofreu. Do Deus que se encarnou como humano. E restaurou os relacionamentos que foram destruídos por causa do pecado. Eu não sei, mas acho que isto é céu. Isto é caminho. Felicidade vai ser lá. Mas felicidade pode ser aqui agora. E então, destino não é algo a ser perseguido, mas um caminho a ser vivido. Eu sei que aqui há um monte de desencontros, de sabores, erros, falhas, toda sorte de coisas, de visões, mas eu vivo tudo isso aqui, agora, como céu. Jesus em nós, é aqui, Deus em mim, o Espírito em mim, aqui hoje. Essa semana eu fui buscar o Davi na terapia e peguei o trânsito terrível da sexta-feira. E aqui na Juscelino, eu tive uma experiência, quase uma epifania. Eu estava no carro com o Davi, do lado, um trânsito terrível da JK, vocês sabem como é, dá o quê? 1,5 km aqui lá para pegar no túnel. Acho que eu fiquei uma meia hora ali. Eu estava com o Davi, parou um cara do meu lado com o carro dele, o vidro aberto, e o cachorro dele, apoiado no vidro, aproveitando aquilo tudo, numa viagem incrível, 3 horas da tarde. Eu aqui com pressa, não aproveitando nada. E o cachorro ali, tranquilo. A gente não aproveita o caminho, a gente parou de aproveitar o caminho, porque o que nos importa é o destino. Jesus nos mostra o destino. E Jesus falou, o destino está pronto, Tomé. Eu já preparei lugar para vocês. Aproveite o caminho. Eu sou o caminho para você aproveitar. Segundo lugar, Jesus vai dizer, eu sou a verdade. Eu sou a verdade, Tomé, porque eu sou cheio de amor. Eu e o Pai somos um. Verdade é amor. Verdade é a expressão máxima do amor. Tudo por amor, só por amor. Deus é manifesto em nós, através de Jesus, por causa do amor. Verdade é uma pessoa, Jesus. E essa pessoa é Deus, o Deus de amor. Somente nele nós podemos ser amorosos. Somente nele podemos ser verdadeiramente imagem e semelhança de Deus. E ser imagem e semelhança de Deus é ser amorosos de verdade. Ir para o Pai, crer em Jesus, saber que Jesus e o Pai são um, é viver a vida de amor em verdade. Eu sei que a gente confunde verdade por ser cruel. Eu falo mesmo, já ouviram essa? Eu falo na cara mesmo. Não, você não é verdadeiro, você é cruel. Porque você lista pecado agindo com ódio. Por isso que a Bíblia fala, fale a verdade em amor. É com amor, sempre com amor. Porque a gente tem que ganhar o irmão. Ser verdadeiro é saber que somos amados. Sem amor não há verdade. Porque a verdade é o amor que se entrega por inteiro pelo outro.
Sem amor não há caminho. Porque o caminho que Deus escolheu para revelar a verdade foi o caminho da entrega, da morte, do sacrifício, morrer pelos pecadores. Tem um mandamento que diz assim: não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. É lindo esse mandamento. A ideia de tomar o nome de Deus em vão é carregar o nome de Deus. Não carregue o nome de Deus de qualquer maneira. Vão é engano. Não carregue o nome de Deus enganando as pessoas. Fale a verdade sobre Deus. Esse é o mandamento. A gente acha que é assim, né? A gente dá um topão e fala: ai meu Deus do céu, a gente acha que falei o nome de Deus em vão. Não é isso. O mandamento é: fale a verdade sobre Deus. E há uma única definição sobre Deus na Bíblia, que João escreve na sua carta: Deus é, fale a verdade sobre Deus. Deus é amor. Se você está falando qualquer coisa sobre Deus que não seja o Deus de amor, você está falando mentira. Como é que eu conheço o Deus de verdade? Jesus. Eu e o Pai somos um. Quem carrega a lista de pecado dos outros, dizendo que isso é coisa de Deus, na verdade, só está espalhando o falso testemunho de Deus. Conectados no Senhor, carregamos o nome de Deus em amor. E o amor lança fora todo medo. As pessoas não têm mais medo de nós, mas elas se sentem amadas. E, em último lugar, terceiro ponto do sermão de um pastor presbiteriano: vida. Jesus é vida. Eu vou para o Pai, creiam em mim e obedeçam meus mandamentos de amar. Sabe de uma coisa? Crer em Jesus é deixar com que Ele habite em nós. Eu não vou conseguir caminhar, eu não vou conseguir viver em verdade, se eu não experimentar isso em mim. Nunca haverá cura fora de nós, se dentro do nosso coração não houver cura. Cura dos nossos traumas, dos nossos impedimentos, das nossas limitações. Cura completa. Nunca haverá vida fora, se nunca houver vida dentro de nós. Nunca haverá obra fora, se não houver obra maior dentro de nós, aqui no coração. E por ter sido tocado aqui dentro, é que eu consigo viver a realidade de Deus aí fora, com o coração cheio de fé. Porque eu sou morada de Deus, o Pai, o Filho, o Espírito habita em mim, é que aonde eu for, a morada de Deus se dará. E o mundo caótico recebe a ordem da criação de Deus, dizendo: haja possibilidade de vida, porque houve possibilidade de vida em meu coração. E tudo aquilo que antes viveu dentro de mim e morreu, a minha esperança, as minhas emoções, os meus relacionamentos, as minhas perspectivas, o meu entendimento, tudo aquilo que já viveu em mim e que mataram, volta a viver e volta a ressuscitar de novo, porque Jesus disse: haja vida em mim, dentro de você. Vida. E o milagre aconteceu dentro de mim. E se aconteceu dentro de mim, é questão de tempo para acontecer fora de mim. Eu encaro a vida com um novo olhar. Eu posso ter esperança de vencer, de encarar os fatos, de reinterpretar os fatos a partir da perspectiva da vida. Eu posso me levantar renovado. Eu sei quem sou, quem é Deus, o que é a vida,
quem é meu próximo e que eu fui visitado por Jesus. Vida, realidade dentro de mim. E como a gente sabe que tudo isso vai acontecer, é uma presença. Jesus diz, é verdade que o príncipe desse mundo vai tentar se levantar contra vocês. Mas tem uma presença maior. Terceira pessoa da Trindade, o próprio Deus, que habita no coração de vocês. E aí o milagre acontece. Caminhar ganha uma nova perspectiva. Antes de começar o culto, eu estava conversando com a dona Ida. Olha que delícia. Ela me disse assim que tem alguém que ela conhece, que acorda todos os dias de manhã e se tá sol, ela diz assim, uau, que dia lindo. Ela acorda, está nublado, ela diz assim, uau, que dia lindo. O que mudou? O caminho ou a pessoa? Com o Espírito, eu percebo que é verdade de verdade. Verdade não é violência. A verdade não se impõe com a força da agressividade. A verdade se impõe pela entrega, pelo sacrifício. E a vida se faz entre nós, porque a ressurreição acontece em mim e acontece entre todos. A gente cresce, o Espírito habita em nós, a gente enxerga a vida de uma nova maneira, o olhar da beleza. A gente não aceita mais indignidade, a gente não aceita mais crianças pisando em cacos de vidro de garrafas jogadas no chão, muito menos mães com suas crianças mortas, muito menos trincheiras cavadas no meio das ruas, e nem homens maus com fuzis atirando contra outros homens com fuzis nas mãos. E a gente diz, a gente vai ser conhecido pelo amor. Pelo menos por uma noite, católicos não vão atirar em protestante, protestante não vai atirar em católico. Porque a gente é conhecido pelo amor. Domingos sangrentos. Jamais. Minha oração dessa manhã, que os domingos sangrentos se tornem domingos de Páscoa, domingos de ressurreição, domingos de esperança. Estamos em Jesus. Ele é o nosso caminho. Ele é a nossa verdade. Ele é a nossa vida. O caminho do amor. Que Ele nos abençoe. Amém. Há outro nome como o nome do nosso Jesus. Ele é o nosso lugar. Com Ele nós vivemos intensamente. Uma vida que vale a pena ser vivida.